E para continuar, a gente precisa ver os principais processos realizados pelo serviço de limpeza. A primeira coisa é sempre gerir os estoques, né? Então, nesse caso, a gente está falando de estoque de saneantes, e o primeiro passo é o seu armazenamento, né? Mas, Roberta, antes disso eu tenho que comprar, planejar o quantitativo. Sim, com certeza, mas lembra que o serviço é terceirizado, gente? Então, quem se preocupa com isso é a empresa contratada. Eu, como gestor do hospital, já pulo para a etapa seguinte, que é de armazenamento, tá? Então, sempre me preocupando com as datas de validade, né? Os saneantes que têm o vencimento mais próximo devem ser usados primeiro. Então, já que eu estou falando de armazenamento, convém deixá-los mais próximos do local de retirada, né? Os com maior validade eu deixo mais no fundo do armário. Outra questão é que devem ser armazenados ao abrigo da luz e do calor. Depois vou atentar para o controle da qualidade, propriamente dito, né? Os saneantes precisam ter uma periodicidade específica para verificação e controle dos prazos de validade desses saneantes. Preciso controlar isso tudo, né, por meio de relatórios, para ficar bem organizadinho, deixar tudo bem visível. Aí o próximo passo é realizar um inventário, né? Qualquer estoque precisa ter inventário. É uma rotina de verificação de insumos e utensílios, né? Uma contagem física e comparativa com a listagem de produtos e com a ficha de prateleira, tá, gente? Então, é um instrumento de controle que é utilizado para verificação da existência física dos estoques, para ver se o que eu tenho no sistema está batendo com o físico e se eu posso contar com esse quantitativo para minha limpeza, tá? Depois eu analiso a necessidade de reposição, como eu vejo para cada item de estoque, né, o que foi utilizado, né, e o que está faltando, e aí eu faço uma nova solicitação no sistema para reposição. E no fim, eu realizo esse abastecimento, né? Ou seja, recebo, confiro os itens, confiro a nota fiscal e reinicio todo o ciclo de armazenamento. Bem, uma vez que o meu estoque está ok, eu passo para a limpeza hospitalar propriamente dita. Ela envolve 5 atividades. A primeira é a preparação dos saneantes, tá? Esse planejamento da preparação dos saneantes, ele começa pela definição de todo o material que vai ser diluído, tá? De acordo com a norma, claro, de cada fabricante. Passa também pela definição dos responsáveis pela diluição, porque não é qualquer um que vai fazer, tá? O profissional vai precisar ser treinado para essa atividade tem que ser padronizada, tudo muito corretamente. E, por fim, eu vou registrar essas informações nos saneantes envasados no hospital, também de forma padronizada, com o nome do produto, lote, data de envasamento, data de validade, ok? Feito isso, eu vou abastecer os setores, né? Ou seja, eu vou abastecer os DMLs de cada setor. Lembrando que o ideal é que o abastecimento se dê apenas para a duração durante o turno de trabalho, atendendo aos critérios específicos de tamanho da unidade, tipo, condição de superfícies, baseado na inspeção visual da reposição. Também tenho que definir quem vai fazer esse abastecimento, né? Depois eu abasteço os carrinhos, mais uma vez identificando os itens do carrinho de forma padronizada, e aí pronto, eu estou preparado para realizar a limpeza. E para isso eu também tenho que ter procedimentos e fluxos muito bem definidos, canais de comunicação eficazes, para que a limpeza terminal, por exemplo, ocorra na hora e com a qualidade que se espera, né? Então, por exemplo, o funcionário da central de leitos comunica ao profissional da limpeza que o leito já está disponível para higienização. Se tiver um sistema de informação, melhor ainda, né? Se não, vai no telefone mesmo, ou da forma que combinarem, e por aí vai. Lembrando que o treinamento precisa ser contínuo para que tudo flua bem. E, por fim, eu preciso avaliar a qualidade da limpeza, né? A enfermagem ajuda muito nesse processo, mas qualquer profissional de saúde pode colaborar com ela, usando um checklist, por exemplo. Checklists são muito utilizados para detalhar, né, a limpeza das superfícies, identificando o profissional da limpeza executor, o profissional que supervisionou. E como a empresa é terceirizada, a gente conta geralmente com um fiscal, que também sempre acompanha esse processo e é a quem geralmente a gente se reporta para solicitar as melhorias. Bem, e aí, pessoal, já que a gente está falando de qualidade de limpeza, existem alguns métodos que auxiliam bastante para avaliar essa qualidade, tá? O primeiro é a observação da técnica de limpeza, feito por meio de inspeção visual. Isso demanda organização, tempo, uma logística adequada, encarece o custo da manutenção contínua desse processo, porque precisa de um profissional capacitado e designado para essa função. O segundo é o mais comum, né, que é a inspeção visual.
é o método mais utilizado, rápido, de baixo custo, consegue verificar, né, se as superfícies estão ou não limpas, pode detectar apenas por falhas a olho nu, então é bem simples. Temos a pesquisa de satisfação do cliente, isso é muito importante também para detectar falhas no processo. Temos os marcadores fluorescentes, que são um gel transparente, que ele seca quando é aplicado numa superfície e depois de seco pode ser visualizado com luz ultravioleta e ele mostra se as áreas estão sendo corretamente limpas, né, com fricção adequada no local. Ele é bem interessante. O ATP, que é um teste com uso de SUAB, com o objetivo de coletar a amostra e de avaliar por uma reação de luminosidade se existe ou não a presença de matéria orgânica, microbiana e não microbiana. E, por fim, a análise microbiológica, que consiste em obter amostras da superfície para submeter um meio de cultura para observação de crescimento microbiano. E para fechar essa aula, pessoal, vale a pena a gente pensar em alguns indicadores gerenciais que são capazes de nos auxiliar na avaliação da estrutura, né, dos processos de trabalho e dos resultados da limpeza. São todos esses aí que estão no slide, né, possibilitam que a gente avalie se as condições de trabalho estão adequadas, né? A gente pode avaliar a utilização ou fornecimento de equipamentos de proteção, ferramentas de trabalho em quantidade e qualidade adequada, a eficácia do processo de limpeza, o tempo gasto, enfim. Como todo serviço, a gente precisa ter informações e trabalhar com elas para a tomada de decisão embasada, né, e sempre baseada em evidências, jamais em achismo. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Até a próxima.